O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, hoje, filhos queridos, logo no primeiro domingo depois de Pentecostes, a igreja traz esse domingo para nós refletirmos sobre a Santíssima Trindade, esse mistério que não é só para ser compreendido, entendido, né? Mas é para ser aceito, essa grande graça de um Deus que ao mesmo tempo é três. Então, como que a gente compreende, entende que nós temos um único Deus? São três pessoas, uma pessoa é o Pai, uma pessoa é o Filho, uma pessoa é o Espírito Santo, mas não são três deuses, é um Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que habita em nós. Como nós entendermos isso? Eu lembro da apresentação que teve hoje na primeira missa da manhã, às 8 horas, ali na igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Velha. Então, entrou um pai com a vela acesa e 2 filhos, né? Trazendo a velinha nas mãos. Cada um entrou com a sua vela, o pai, um filho, outro filho. Quando chegaram na frente, no altar, apresentaram a velinha para todo mundo. Havia 3 velas, 3 chamas acesas, né? E havia ali uma família trazendo essas velas. E num determinado momento nós unimos a chama das 3 velas e formou uma única chama. 3 velas, cada uma trazida por um membro da família, mas quando uniu ficou uma única chama. É um mistério para nós vivermos a Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. A gente não pode querer compreender esse mistério, filhos amados, achando que a Trindade é alguma coisa estática, ou é uma coisa. Não é uma coisa a Trindade. A Trindade é um movimento, é um processo, né? Se faz e se refaz o tempo todo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, que nos ilumina e orienta. É um processo, é um movimento. Não há paralisia. É um movimento que acontece o tempo todo. Nós acabamos de começar a missa, filhos queridos, em nome de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos umas 2 horas, nós vamos estar terminando a missa. Era só para ver se estava todo mundo acordadinho. Daqui a mais ou menos umas 2 horas vamos estar terminando a missa. E vamos terminar a missa, o padre vai dar bênção em nome de quem? Do Pai. Tudo que acontece na missa, essa oferta do sacrifício, nós oferecemos a Deus
através de Jesus e na unidade do... Quando você foi batizado em nome de quem? Quem já fez primeira comunhão e crisma e casou na igreja, fez esses sacramentos todos em nome de quem? Quem se confessa, vai lá diante do padre, se confessa, recebe a absolvição em nome de quem? Digamos que um dia você vai morrer. Quando você morrer, se você fosse morrer, né? Alguma vez na vida, se alguma vez na vida você fosse morrer e você fosse encomendado para o céu, a sua alma seria encomendada ao céu em nome de quem? A Trindade, esse movimento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco o tempo todo, ao longo de toda a nossa história. É um movimento, é algo que o tempo todo vem trazendo para a gente essa força. Na liturgia de hoje, a igreja nos brinda com essas 3 leituras belíssimas. A primeira leitura é do livro dos Provérbios. E essa leitura do livro dos Provérbios fala um pouquinho do Deus Pai. Quando a gente diz em nome do Pai, tem que saber quem que a gente está falando nesse mistério da Trindade. E o livro dos Provérbios, aqui no capítulo 8, fala um pouquinho desse Deus Pai que é a sabedoria, desse Deus Pai que diz assim, ó: fui gerada quando ainda não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, o Deus Todo-Poderoso, nem os primeiros vestígios da terra no mundo. Quando Deus preparava os céus, ali estava. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no céu, quando reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites. Veja, é no princípio de todas as coisas. O Deus é o princípio criador. Esse Deus Pai é o Criador, é o que existe antes de tudo existir. É o que existe primeiro, é o que dá vida a todas as coisas. E onde está o Deus Pai Criador, já está Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus Pai vai criar o homem, como é que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se é façamos, não é só vou fazer, eu Deus Pai. Façamos, já é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No princípio, nesse princípio de tudo, quando é Deus que vai separar os abismos, vai separar o céu da terra, vai colocar limite nos mares, vai soprar o sopro da vida no homem que ele modela do barro. Seria só uma estatuazinha de barro, como o seu Wilson faz ali no ateliê dele, o esposo da dona Lourdes. Faz aquelas coisinhas de barro, mas quando Deus sopra, vem vida. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador, e é o Deus de amor, e é Deus Pai, que nos envia seu Filho Jesus. Quando a gente lê um pouquinho a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Romanos, a gente vê um pouco desse Deus Filho. Paulo diz assim, né? Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele é o mediador, por Ele nós temos acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos suportar as tribulações, as provações, e vamos alcançar a graça de estarmos religados ao céu por Jesus Cristo. Então Jesus é o Senhor e Salvador. O Pai é o Criador, Pai que ama e tem compaixão, Criador de todas as coisas. O Filho é o libertador, é o que dá a vida por nós na cruz. Não é Deus Pai que se entrega na cruz, é Deus Filho, Jesus Cristo. Deus Pai, num determinado momento, envia seu Filho unigênito, que é um com Ele. Eu e o Pai somos um. Mas é Jesus Filho que vem. Por isso, eu falava de manhã,
que às vezes para quem não é cristão católico, diácono Jonas, é difícil entender como é que a gente pode chamar Maria de mãe de Deus. Como é que a gente pode dizer que Maria é mãe de Deus? Se Deus é o que veio antes de todas as coisas, o princípio, o primeiro de todas as coisas, como é que ela que foi uma criatura pode ser a mãe de Deus? Como? Porque Maria é mãe de Deus, Filho. Ela não é a mãe de Deus Pai. Só que Jesus Cristo é Deus Filho, mas é Deus, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então Maria, sendo mãe de Jesus, ela recebe este título de mãe de Deus, porque Jesus é Deus, Deus Filho, mas Deus. Então ela recebe esse título, nós chamamos de Theotokos. Quando a gente fala teologia, a gente está falando do estudo de Deus, teologia. Quando a gente fala Theotokos, é a mãe de Deus, é o título que recebe Maria, por ser mãe de Jesus. Ela é mãe de Deus Filho, mas Deus Filho é Deus. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. E aí, filhos amados do meu coração, no texto do Evangelho, o próprio Jesus vai nos falar do Espírito Santo. Então a primeira leitura, Provérbios, falou de Deus Pai, o princípio criador. Segunda leitura, Romanos, fala de Deus Filho, aquele que é o libertador. E o Evangelho fala do Espírito Santo. Jesus dizendo, tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, quando Jesus está voltando para junto de Deus, né? Mas vocês não são capazes de compreender essas coisas agora. Tem coisas para falar, mas agora vocês não vão entender. Pensa, se para nós, com toda a tecnologia, com o avanço da ciência, com microscópio, telescópio, não sei o que cópio, no mundo de hoje, ainda é difícil para a gente entender trindade, entender ressurreição, entender presença de Jesus na Eucaristia. Imagina naquele tempo. Aí Jesus diz, vocês não, agora, espera um pouquinho, vamos esperar vir o Mobral, vamos esperar vir o IFES, vamos esperar vir as universidades, aí vocês vão, e eu vou mandar para vocês compreenderem, sabe o que? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo vai falar não por si, mas vai falar o que ouviu de mim e do Pai, porque eu e o Pai somos um. É o Espírito que vai nos dizer muitas coisas. Por isso que aqui nós temos esse hábito, e esse hábito, claro, de formas diferentes, né? Não precisa ser todo mundo cantando a nós descer divina luz, mas em todos os lugares, antes de ler a palavra, se deve pedir o Espírito Santo. Nós temos esse hábito de pedir aqui a nós descer divina luz. Você pode pedir, Espírito Santo, luz divina, iluminai-me, porque sozinhos, filhos, a gente não consegue ler e entender. Quando a gente tenta fazer isso, sozinho, por conta própria, dá confusão, dá guerra por causa de fundamentalismo. Tem gente que mata e diz que está matando por causa da palavra de Deus. Pensa na insanidade dessas pessoas. Tem gente que trava guerras violentas e diz que é em nome de Deus. Como é que alguém pode pensar que matar alguém pode ser em nome de Deus? Falta Espírito Santo. Falta Espírito Santo. Falta entender que Deus diz repetidas vezes na palavra, não quero a morte do pecador, quero que ele se converta e viva. E as pessoas matam em nome de Deus. Tem gente que se separa da família em nome de Deus. Claro, tem gente que mata em nome do amor, né? Eu matei porque eu amava. Pelo amor dos meus netinhos, que amor é esse? Que amor é esse? Precisa do Espírito Santo. Quando a gente vai fazer o sinal da cruz, a gente tem que saber em nome do Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus de amor, Deus que nos cria, que nos envia, Deus que nos ama, que nos protege, coloca a sua mão para nos guiar, que nos dá Maria por mãe, que nos dá Jesus por filho. Em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, vem ao mundo, é Deus que se faz homem. Espírito Santo, esse que nos ilumina, nos orienta, que habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e eu e o Pai somos um, então onde há Espírito Santo, há também Deus Pai, há também Deus Filho. Onde tem Deus Pai, tem Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Onde tem o Espírito Santo, tem Deus Pai e Deus Filho. E onde tem Deus Filho, tem Deus Pai e Deus Espírito Santo. Um não é um sem o outro. É comunhão. É a expressão maior de comunhão. À tarde eu também celebrei lá na igreja, no santuário de Shensta, ali em Tijuquinhas. Eu lembrava de uma frase do Papa São João Paulo II, quando ele visitou o México. O Papa dizia assim, ó, a maior expressão de amor e de comunhão é a Trindade. Nosso Deus quer ser comunhão. Por isso que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ali está uma expressão de família, família que é a família de Deus. Porque ali tem a presença patriarcal, a presença do Pai, o Deus que é Pai. Ali tem a presença filial, a presença do Filho, o Deus que é Filho. E ali tem a presença do amor que tem que ter na família. O amor de Deus Pai pelo Deus Filho, o amor de Deus Filho pelo Deus Pai é o Espírito Santo. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente é acolhido lá na porta da igreja, e a gente chega, a gente olha um para o outro, e a gente diz boa noite, que bom que você veio, e a gente sai e se abraça, é comunhão. Deus quer ser assim. Quando a gente vem e a gente senta num banquinho de madeira, um do ladinho do outro, em vez de sentar naquelas cadeirinhas almofadas, individuais, é comunhão. Quando a gente vem para a missa e vai na fila, é comunhão, comungar da Eucaristia do Cristo, que é comunhão. Quando o Senhor Jesus começou a sua igreja, Ele começou com 12 apóstolos, ao redor de uma mesa, é comunhão. Logo lá antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, quando Deus envia a sua lei, celebra com seu povo os estatutos, Ele pede que o povo se reúna em assembleia de oração para louvar e bendizer a Deus, porque Deus não quer ser indivíduo, Deus quer ser família, quer ser comunhão, Ele quer viver em comunidade. Aí Ele vai quebrando tantas coisas, quando a gente vai entendendo, assimilando, não entendendo, mas assimilando o mistério da Trindade, a gente entende por que somos chamados a ser comunhão, comunidade. A gente vai entendendo por que a gente é chamado a celebrar juntos a Eucaristia. A gente vai entendendo por que é uma loucura da cabeça do indivíduo dizer que ele pode ser igreja sem ir na missa, sem ir na igreja, sem ir estar com os irmãos. Eu posso ser cristão sem viver a comunidade. É como se Deus dissesse, eu posso ser Trindade sem viver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos disso, porque essa é a nossa essência. É sermos Trindade, é sermos comunidade, é sermos comunhão. O inimigo de Deus sabe muito bem que se ele coloca na nossa cabeça as teorias do individualismo, eu posso, eu quero, eu faço, eu tenho o meu direito de ser feliz, eu posso ser sozinho, aí fica uma presa muito fácil para o inimigo. Sozinho, o inimigo te tritura, ele te despedaça, ele te arrebenta. Agora, se você está juntinho com 2, com 3, já fica mais difícil para o inimigo te alcançar. Nós somos comunidade, filhos queridos, somos Trindade, somos essa graça que Deus nos deixa, de um Deus que é Pai Criador, de um Deus que é Filho Libertador, e de um Deus que é Espírito Iluminador. Todos nós deveríamos, todos os dias, ao levantarmos, clamarmos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza. Eu tenho um hábito, e eu vou partilhar um segredo com vocês. É assim, ó, de manhã cedinho, antes de sair da cama, eu peço, Espírito Santo, vem comigo, vamos para esse dia, vamos, me acompanha nos encontros, nos desencontros, nas lutas, nas alegrias, nas dores, vem comigo. Se tu estiveres comigo, eu vou estar bem acompanhado. Vamos lá, Espírito Santo, bora para a luta. E daí a gente acorda e vai tocar o barco, né? E vai para as loucuras da vida, trazendo o Espírito Santo junto, para não estarmos só. O Espírito nos orienta, nos conduz, nos ilumina, para que a gente tome as melhores decisões e para que a gente enfrente os desafios daquele dia e celebre os encontros. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nessa solenidade da Santíssima Trindade, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.